Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano e no vídeo dessa quinta-feira a gente vai trazer as notícias do dia e na sequência dar uma passadinha na questão do sistema defensivo do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E no vídeo de hoje eu não vou pedir like, nem inscrição e nem compartilhamento. Vou somente agradecer a vocês. O canal chegou aos 400 inscritos. Então, muito obrigado a cada um que esteve aqui, curtindo, compartilhando, comentando ou somente assistindo os vídeos. O ritmo de crescimento deu uma diminuída, eu reconheço. E em grande parte isso é responsabilidade minha, que no último mês não tive o tempo necessário para poder estar aqui com vocês todos os dias. Mas estou me programando e me organizando para que não faltem vídeos diários sobre o Atlético Paranaense aqui no canal. Então a gente vai agora para os assuntos do vídeo e mais uma vez muito obrigado a todos que se inscreveram no canal até esse momento. Eu fico muito grato pela confiança de vocês no meu trabalho. Então vamos lá, primeiro trazendo rapidamente o resumo de notícias do dia. O elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju, sob as ordens do técnico Paulo Turra, e segundo informações do jornalista Vinícius Forlan, do portal Tretes e canal Tretes TV, quem tem treinado entre os profissionais é o meio-atacante Danielzinho, que foi destaque do Atlético na Copa São Paulo de 2022, teve algumas boas participações no torneio também em 2023, estourou a idade das categorias de base e por essa razão tem treinado com o elenco profissional. É importante que a gente relembre que para a posição de meio-atacante o Atlético conta no elenco somente com Davi Terans e Vitor Bueno, que ambos têm sido titulares de maneira simultânea nas últimas partidas e que por essa razão faz sentido que a comissão técnica queira contar com mais um jogador da posição, pelo menos para os treinamentos. Agora é aguardar e verificar se o Danielzinho vai receber ou não uma oportunidade para se provar entre os profissionais, para que a gente possa saber se ele tem ou não condições de colaborar com o Atlético numa temporada que o Furacão disputará as principais competições do futebol brasileiro e sul-americano. Para a partida do próximo final de semana, o Atlético entra em campo no próximo domingo, na Arena da Baixada, diante do São Joséense. Quem deve voltar à equipe é o meio-atacante uruguaio Davi Terans, que no último final de semana cumpriu a segunda e última partida de suspensão imposta pelo TJD Paraná, em razão do seu comportamento nos minutos finais do último Atletiba. E além disso, segundo informações da jornalista Monique Vilela, o técnico Paulo Turra pode promover outras modificações na escalação do Furacão para essa partida. Vamos ter que aguardar aí os próximos dias para saber qual será a escalação do Atlético diante do São Joséense no próximo domingo. E por fim, mas não menos importante, o Atlético empatou com o Santos em 3-3 no mini estádio do CT do Caju. Na tarde desta quinta-feira, os gols do Furacão foram marcados por Renan Viana, 2 deles, e o restante pelo meio-atacante Dudu Kogitsky, que foi convocado juntamente com o zagueiro Davidson para a disputa do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira. E aproveitando o gancho de que o Atlético empatou com o Santos, sofrendo gols de bola aérea na tarde de hoje, eu gostaria de dar uma pincelada no assunto sistema defensivo do Furacão, porque a gente sabe que essa é uma das grandes preocupações da torcida para a temporada e um dos grandes pedidos de contratação dos torcedores. Eu não sou exceção, gostaria que o Atlético contratasse pelo menos um zagueiro que fosse aí absolutamente confiável para formar dupla com o Thiago Heleno no comando da defesa, mas acho que tem muito mais coisa a ser discutida sobre esse assunto do que se o Atlético tem ou não bons zagueiros. Para ilustrar esse meu argumento, eu vou trazer uma informação, ela é do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vencedores da história do modo geral e o maior vencedor da história da UEFA Champions League. O Ancelotti diz em entrevistas, inclusive em um livro que ele lançou, que o ataque, a produção ofensiva da equipe, ela depende em parte de organização, mas depende também da capacidade e inventividade dos jogadores no campo de ataque. Ou seja, não importa o quanto você trabalhe a questão da circulação da bola, a criação de oportunidades, você vai sempre depender de um jogador diferenciado para ter um passe em profundidade diferente, que ninguém enxerga, para ter um contra um, que quebra as linhas. E aí, esse tipo de ferramenta que não depende de organização é fundamental para que você possa impulsionar, catapultar a produção ofensiva de uma equipe. De um outro lado, o Ancelotti afirma, e eu particularmente concordo,
que a produção defensiva, a solidez defensiva de um time de futebol, ele depende muito mais de organização do que da própria capacidade técnica dos jogadores de defesa envolvidos. E nesse contexto, a gente não deixa de ver anualmente, seja no contexto do futebol europeu, seja no contexto do futebol sul-americano, equipes bem treinadas fazendo frente de maneira defensiva a outros times com muito maior poder de investimento, com uma capacidade técnica muito maior do que esse adversário, que acaba se superando com base na organização para ter uma solidez defensiva que dele não se esperava diante de um adversário poderoso. Exemplos não faltam, tenho certeza que cada um de vocês lembrará disso. E dentro do contexto do Atlético, eu acho que é inegável que a gente precisaria sim de alguns reforços, pelo menos um zagueiro, mas a gente não está tão distante ou tão fora assim da realidade do futebol brasileiro. O Atlético tem um dos melhores goleiros do país, tem um lateral direito que vem em uma crescente muito grande desde a última temporada, Thiago Heleno, que ainda é o baluarte do nosso sistema defensivo, um dos principais zagueiros do Brasil, na minha opinião. Tem um Fernandinho que pode ser utilizado como cabeça de área e que é um jogador cuja capacidade técnica e o entendimento de jogo, tanto na questão defensiva quanto ofensiva, está acima de qualquer suspeita. E mesmo que o Fernandinho não seja cabeça de área, ele colabora muito com a defesa. E ainda a gente tem visto o Turra, e antes dele o Filipão, utilizando muito o Eric como par do Fernandinho, que é um outro jogador que também tem algumas coisas a oferecer a nível de sistema defensivo. Então o Atlético, sim, precisaria de um ou dois reforços para qualificar esse sistema defensivo, pelo menos um zagueiro de bom nível, mas mesmo com esse conjunto de jogadores que existe hoje, eu entendo que o Atlético tem produzido menos do que poderia e menos do que deveria produzir. E é para isso que eu trouxe essa informação do Ancelotti. Por quê? Porque se a defesa depende de organização, isso tem muito mais a ver com posicionamento, com noção de distância entre os defensores, com noções de cobertura, de quem faz e como faz o movimento de cobertura, as compensações necessárias desses movimentos de cobertura. E a gente tem visto que o Atlético tem falhado de maneira bastante recorrente nesse tipo de situação, tanto com bola no chão, mas principalmente nas jogadas de bola aérea. Então, eu volto a repetir, o Atlético precisa sim de reforços, mas acho que nesse momento a maior cobrança pela fragilidade do sistema defensivo do Atlético teria que recair sobre a comissão técnica, não somente sobre os jogadores. E isso vale não só para o Paulo Turra, tá? Porque esse problema de bola aérea do Atlético não é somente do Turra. Já existia no passado com o Filipão, em uma comissão técnica da qual o Turra participava, e existiu anteriormente também nos trabalhos de Fábio Carilli, no trabalho de Alberto Valentim. O Atlético tem um tempo que não consegue ter uma defesa sólida e bem organizada. Isso, eu repito, passa muito por treinamento. E especialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o tipo de marcação que o Atlético adota nas jogadas de bola aérea, a marcação individual. Isso foi uma mudança que o Filipão implementou logo na sua chegada, onde você coloca jogadores que, pelo que a gente tem percebido, e até um fato que tem sido reforçado pelos números, não tem lá um grande desempenho nos duelos aéreos para disputas individuais. E aí você acaba permitindo que esses jogadores, que não são lá tão brilhantes nesse tipo de lance, acabem expostos. Como é que você vai exigir de um jogador do Atlético hoje, seja ele quem for, que vai fazer frente a um zagueiro, como por exemplo, como o Gustavo Gomes, do Palmeiras, numa jogada de bola aérea? A tendência é que ele seja, assim, muito perigoso, como foi, inclusive, na semifinal da Libertadores no último ano. Então, entendo que o Filipão utiliza esse tipo de marcação há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, entendo também que quando você não tem os jogadores que sejam portentos físicos, né, o Atlético não tem zagueiros não tem tantos defensores altos para poder reduzir a questão da bola aérea a disputas individuais, a organização ela tem que compensar essa diferença, e na medida que você transforma esses duelos em disputas individuais, você acaba expondo jogadores que já têm fragilidades nesse quesito. Então, é algo para a gente ficar de olho, sim. O Atlético precisa ir atrás de reforços para se qualificar defensivamente, especialmente um zagueiro, sim, mas
precisa e poderia estar entregando mais do que tem entregado nesse início de temporada e mais do que entregou também em 2022. E isso recai sobre a comissão técnica. Fique bem claro, não estou pedindo demissão do Turra, longe disso. O trabalho dele está só no começo e a gente vai ter a oportunidade de avaliá-lo melhor conforme as partidas das principais competições forem acontecendo. O que eu estou fazendo uma ponderação aqui para que vocês reflitam e me digam, inclusive, o que vocês acham nos comentários, eu procuro responder todo mundo, essa culpa recai só sobre os jogadores ou a gente tem que virar também o nosso olhar para a comissão técnica e perguntar por que um time que joga junto de uma maneira recorrente há tanto tempo, a grande maioria desses jogadores está no Atlético já há alguns anos, não consegue se organizar minimamente, mesmo depois ou mesmo tão próximo de um período de pré-temporada como a gente teve há pouquíssimo tempo. Então, um Atlético que pode e deve ser mais sólido defensivamente, deveria apresentar mais rendimento nesse tipo de lance. E eu acho que por mais que a gente tenha sim que criticar os jogadores, vale também apontar o dedinho para a comissão técnica, para que eles assumam a sua parcela de responsabilidade, eventualmente repensem aquilo que estão fazendo, se reorganizem a nível estratégico e para que a gente possa dar um salto de qualidade, independentemente da chegada de novos jogadores ou não. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. Muito, muito obrigado pelos 400 inscritos. Reforço o meu compromisso de estar aqui falando de Atlético Paranaense com vocês diariamente. A gente volta a falar de Atlético amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.